Hoje, antes de começarmos, eu quero te dizer algo que vem do fundo da alma. Eu vou orar por você. Não por acaso, você está ouvindo esta mensagem. Talvez tenha passado por dias difíceis, momentos em que tudo pareceu injusto, pesado, silencioso demais. Talvez as palavras que mais saíram da sua boca foram reclamações sobre a vida, sobre pessoas, sobre Deus. Mas hoje o Espírito Santo quer te mostrar algo que vai mudar a forma como você fala, pensa e sente. Ele quer te libertar do hábito de murmurar e te conduzir a um novo nível espiritual, onde a paz e a presença divina habitam. Porque sim, existe um peso espiritual nas palavras. A murmuração não é apenas um desabafo, é um eco no reino espiritual. Cada palavra que você pronuncia carrega uma energia, uma intenção, um poder. No céu, as palavras não são apenas sons, mas sinais. E Deus, que tudo ouve e tudo sonda, percebe nelas a condição do coração. Quando reclamamos, revelamos o quanto ainda não confiamos plenamente. E quando agradecemos, mesmo sem entender o que Ele está fazendo, mostramos o quanto o amamos. Em Números 14:27, o Senhor diz algo que deve fazer cada um de nós refletir profundamente. Até quando esta comunidade perversa se queixará contra mim? Eu ouvi as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. O povo de Israel murmurou tanto que transformou o deserto em prisão. As próprias palavras que saíam de suas bocas determinaram seu destino. E o que era para ser uma travessia curta, tornou-se uma jornada de 40 anos. Billy Graham costumava dizer que a murmuração é a oração dos que perderam a fé. Porque enquanto o coração confia, ele agradece, mas quando perde a confiança, ele reclama. E o problema é que quando murmuramos, deixamos de ouvir a voz de Deus. A reclamação faz barulho demais dentro da alma, e o Espírito Santo fala em silêncio. É como tentar ouvir o som do vento durante uma tempestade interior. Deus não se afasta, mas nossa mente se torna incapaz de perceber sua presença. Agora pense comigo. Quantas vezes você já reclamou sem perceber? Sobre o trabalho, sobre o clima, sobre o tempo que Deus demora para agir? Às vezes a murmuração se esconde nas pequenas frases do dia a dia. Nada dá certo para mim. Por que comigo? De novo isso. E quando vemos, ela já tomou conta do coração. E o céu observa. Cada palavra dita é uma semente plantada. E no mundo espiritual, toda semente floresce. Mas o que acontece no céu quando você murmura? A Bíblia revela que o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:29. Quando as palavras que saem da nossa boca são cheias de queixa, dúvida e ingratidão, o Espírito Santo se cala. Ele não nos abandona, mas se retira em silêncio. E nesse silêncio, a alma começa a se sentir vazia. O que era leve se torna pesado. O que era claro se torna confuso. A murmuração nos desconecta da frequência divina. E é por isso que a Bíblia diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. A murmuração tem um peso invisível. Ela atrai o desânimo, abre portas para a tristeza e enfraquece a fé. E não é só espiritual. A ciência também confirma isso. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que reclamar por apenas 30 minutos por dia literalmente danifica os neurônios do hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e pela resolução de problemas. Em outras palavras, quando reclamamos, nosso cérebro começa a acreditar que estamos presos. Ele se condiciona ao sofrimento e cada pensamento negativo cria um novo padrão de dor. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre oferece uma saída. Ele não quer apenas que você pare de reclamar. Ele quer que você descubra o poder da gratidão. A gratidão é a linguagem dos céus. Enquanto a murmuração fecha portas, a gratidão abre caminhos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, não porque tudo é bom, mas porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus.
E quando você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, algo sobrenatural acontece. O céu se move. As correntes espirituais que te prendiam começam a se soltar. A atmosfera muda. Você sente leveza porque a gratidão muda a frequência do seu coração. Estudos científicos mostram que pessoas que mantêm um diário de gratidão por pelo menos 2 semanas aumentam em até 25% os níveis de dopamina e serotonina, os hormônios da felicidade. Ou seja, o que a Bíblia já ensinava há milhares de anos, a ciência apenas comprovou. A gratidão transforma o cérebro e cura a alma. E talvez você pense, mas como posso agradecer se estou passando por tanta dor? A resposta está no próprio exemplo de Jesus. Diante da cruz, ele não murmurou. Mesmo sabendo o que o esperava, Jesus deu graças ao Pai antes de partir o pão. Ele agradeceu antes do sacrifício e ali, naquele gesto simples, ele nos ensinou que a gratidão é a arma da fé. Que mesmo quando o cenário parece contrário, um coração grato ainda é capaz de enxergar Deus agindo. Há uma frase de Billy Graham que ecoa como um lembrete eterno. Reclamar nunca mudou o futuro, mas agradecer pode mudar o coração de quem o vive. E é exatamente isso que Deus quer fazer em você, mudar o coração. Porque o problema da murmuração não está nos lábios, está no interior. É o reflexo de um coração ferido que ainda não aprendeu a descansar em Deus. E quando o coração aprende a confiar, a língua aprende a louvar. Talvez você tenha sentido que Deus se esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu. Ele apenas espera ouvir palavras diferentes. As bênçãos celestiais já estão disponíveis. Você só precisa acessá-las. Cada promessa da Bíblia é uma chave, e cada atitude de fé é uma mão que gira a fechadura. O céu está repleto de bênçãos prontas, esperando um coração que diga: Senhor, eu confio em Ti. O que atrasa o milagre não é o tempo, é a murmuração que interrompe a fé. E se você soubesse o que acontece no céu quando você agradece, nunca mais deixaria de fazê-lo. Os anjos se movem, o ambiente espiritual muda, o próprio Deus se inclina para ouvir. O Salmo 22, 3 diz: Tu és santo e habitas entre os louvores de Israel. Isso significa que o louvor atrai a presença de Deus. Quando você agradece, Ele se aproxima. Mas quando você reclama, o ambiente espiritual se esvazia. É por isso que há pessoas que vivem cansadas, mesmo orando. Elas oram, mas reclamam. Louvam, mas duvidam. Hoje Deus quer te levar a um novo nível de fé, onde o som da sua voz se torne agradável aos ouvidos do céu, onde suas palavras se transformem em pontes e não em muros, onde sua oração seja movida não pela dor, mas pela confiança. E quando isso acontecer, o céu não ficará indiferente, porque cada vez que um coração agradece, o céu celebra. Há algo muito profundo que precisamos compreender. Quando murmuramos, não é apenas nossa voz que se ouve, o reino espiritual inteiro reage. No céu, as palavras se tornam registros. E cada vez que murmuramos, é como se estivéssemos enviando uma mensagem para o trono de Deus dizendo: Eu não confio em Ti o suficiente. A murmuração é espiritualmente uma forma de incredulidade verbalizada. E o problema é que o inimigo conhece esse segredo. Ele sabe que, quando consegue colocar a queixa nos lábios de alguém, ele silencia a fé dentro do coração. No deserto, o povo de Israel não perdeu a terra prometida por falta de milagres, mas por excesso de murmuração. Deus abriu o mar, enviou o maná, fez a água jorrar da rocha, mas mesmo assim eles reclamaram. E é por isso que Hebreus 3,19 diz: Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. A murmuração é uma das formas mais sutis de incredulidade. Ela veste o disfarce do desabafo, mas carrega a essência da dúvida. E cada dúvida dita com a boca se transforma em uma barreira entre o homem e a promessa. Há um detalhe curioso nas Escrituras. Em Êxodo 16:8, Moisés disse ao povo: Não é contra nós que vocês estão murmurando, mas contra o Senhor. Isso mostra que a murmuração é uma acusação espiritual. Quando reclamamos da vida das pessoas ou das situações, estamos, sem perceber, questionando a sabedoria de Deus. E quando o homem questiona o Criador,
ele se desconecta da fonte da paz. É por isso que há tanta gente cansada, mesmo orando. Elas não estão em paz com o tempo de Deus, e sem paz, a oração perde força. A murmuração, espiritualmente, é como uma cortina escura que se fecha entre nós e o céu. A luz continua existindo, mas não conseguimos mais vê-la. E a escuridão não é ausência de Deus, é ausência de percepção. É como se a alma perdesse o senso da presença divina. Mas quando o coração volta a agradecer, a cortina se abre, a luz entra e o Espírito volta a se manifestar. Deus nunca foi embora. Fomos nós que o cobrimos com as nossas palavras. A Bíblia é clara. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que os lábios produzem, o homem se satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21 NVI. Isso significa que toda vez que você fala, está semeando seu próprio futuro. A reclamação gera escassez, a gratidão gera abundância, e o céu responde de acordo com o som que vem da terra. E a ciência novamente confirma isso. Neurocientistas da Universidade de Harvard descobriram que o cérebro humano é moldável. Ele se adapta conforme o tipo de pensamento e palavra que recebe. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. Quando você reclama constantemente, seu cérebro cria conexões neurais de negatividade, e isso o torna mais propenso a ver o mundo com pessimismo. Mas quando você agradece, o cérebro reconfigura suas conexões, ativando a esperança, a calma e o equilíbrio emocional. O que você fala molda quem você se torna. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia em Efésios 4, 29, NVI: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quando você fala com fé, você libera graça, mas quando murmura, você libera peso. As palavras são como asas espirituais. Podem te levar para perto de Deus ou te afastar da presença dele. Muitos não percebem, mas o hábito de murmurar é uma forma de treinar o cérebro para o fracasso. A pessoa que reclama todos os dias prepara o terreno para viver em escassez emocional e espiritual. Ela se acostuma a ver o negativo e ignora o milagre. E é exatamente isso que o inimigo quer: te convencer de que Deus não está fazendo nada, enquanto ele está apenas te preparando para algo maior. A murmuração te faz olhar para o deserto, mas a fé te faz enxergar a promessa. E o mais belo é que Deus, mesmo quando nos ouve reclamar, ainda nos ama. Ele não fecha os ouvidos. Ele apenas espera o momento em que a voz da fé vai voltar a ser ouvida. Como um pai que escuta o filho reclamar da dor sem saber que está sendo curado. Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. E é aí que entra a verdadeira fé. Crer sem ver, confiar sem entender, agradecer mesmo sem sentir. Em Filipenses 4:6, Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note, a paz vem depois da gratidão. É como se o céu só liberasse tranquilidade quando o coração se inclina para o agradecimento. A gratidão é a senha que desbloqueia a paz, que há algo ainda mais profundo. Quando você agradece, mesmo em meio ao caos, você está declarando guerra espiritual contra o inimigo. Porque o diabo não suporta ver um cristão grato. Ele sabe que a murmuração o fortalece, mas a gratidão o derrota. A reclamação alimenta as trevas, mas o louvor traz luz. É por isso que, mesmo nas prisões, Paulo e Silas cantavam. Eles entenderam que a gratidão é uma arma de libertação. E a Bíblia diz que, enquanto cantavam, as portas se abriram e as correntes caíram. Atos 16, 25. A murmuração prende, o louvor liberta. Quando você murmura, o inferno celebra. Quando você agradece, o céu se move. E talvez, neste exato momento, existam correntes espirituais caindo ao redor da sua vida, simplesmente porque o seu coração está começando a mudar.
O Espírito Santo está te ensinando algo que o povo de Israel nunca aprendeu. O segredo não é reclamar do deserto, é aprender a adorar em meio a ele. As lições celestiais estão diante de nós. Não precisamos conquistá-las. Elas já foram liberadas. O céu está cheio de bênçãos esperando um coração que saiba acessá-las. E o acesso é simples: gratidão. Quando você acorda e diz, obrigado, Senhor, por mais um dia, mesmo sem saber o que o dia trará, o céu te ouve. O universo espiritual se reorganiza a favor da sua fé, porque o som da gratidão é o som do reino. Agora pare por um instante. Pense em quantas vezes Deus te sustentou. Pense nas vezes em que você achou que não iria conseguir, e conseguiu. Pense nos livramentos que nem percebeu. Quantas orações Ele já respondeu em silêncio. Quantas lágrimas foram recolhidas por anjos enquanto você dormia. E ainda assim, às vezes, reclamamos. Hoje, Deus te chama a um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento maduro, baseado na confiança e na gratidão. E eu quero orar por você novamente. Pai amado, eu oro por essa pessoa que agora compreende o poder das suas palavras. Que a tua presença visite esse coração e troque a reclamação por adoração. Que o Espírito Santo ensine a alma dela a agradecer, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Que o som que sai da boca dela seja puro, cheio de fé, carregado de esperança. Que cada murmuração seja substituída por louvor. Senhor, eu oro para que o céu se manifeste agora. Que anjos sejam enviados para mudar o ambiente espiritual ao redor dessa pessoa. Que a paz entre em cada cômodo da casa dela. Que o coração antes pesado se torne leve. Que a mente antes cansada se encha de calma. Que ela entenda que murmurar é abrir espaço para o medo, mas agradecer é abrir espaço para os milagres. E se você está ouvindo isso agora, saiba, o céu te observa com amor. Deus não está te condenando por ter reclamado. Ele está te convidando a falar diferente, a viver diferente, porque Ele tem algo lindo preparado para você. E tudo o que te separa disso pode ser apenas uma mudança na forma de falar. Quando o coração murmura, o céu silencia. As bênçãos que estavam prestes a se manifestar param diante das palavras que saem de nossos lábios. É como se os anjos, prontos para agir em favor daqueles que confiam, se detivessem, esperando que da nossa boca saísse fé em vez de queixa. Porque a murmuração não é apenas uma expressão humana, ela é um reflexo espiritual. Revela se a alma confia no cuidado de Deus ou se deixou enganar pelo medo. E toda vez que reclamamos, algo acontece nas regiões celestiais. O inimigo encontra brechas e o coração se afasta um pouco mais da luz. Mas há um segredo que Billy Graham costumava ensinar e que está profundamente alinhado à palavra. A gratidão é o idioma do céu. Enquanto a murmuração é o som da alma em rebelião, a gratidão é o som da alma em redenção. O céu responde à voz grata. Quando o homem escolhe agradecer mesmo em meio à dor, o mundo espiritual se movimenta. Deus não ignora um coração que decide louvar no meio da prova. Em Atos 16, Paulo e Silas foram presos injustamente, mas ao invés de reclamar, eles cantaram. E quando a adoração subiu, as correntes se romperam. Essa é a resposta do céu a um coração que confia. Eu quero orar por você hoje. Não apenas para que Deus mude suas circunstâncias, mas para que Ele mude o hábito de murmurar, para que cada pensamento de queixa se transforme em louvor. Porque sim, as lições celestiais já estão disponíveis. O céu não esconde seus segredos, nós é que muitas vezes não acessamos. O poder da gratidão, da fé e da adoração já foi liberado sobre a humanidade. Jesus deixou o caminho aberto. E tudo o que precisamos fazer é alinhar nossa boca com o que o céu diz. Quando você começa a agradecer, algo muda até mesmo dentro do seu cérebro. Estudos científicos mostram que a gratidão libera dopamina e serotonina, os hormônios da felicidade. Em outras palavras, agradecer reconfigura a mente. O corpo sente o que o espírito declara. E quando a alma aprende a se alegrar no Senhor, a química do cérebro se alinha à paz que vem de Deus. É por isso que Filipenses 4, 6, 7 nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Hoje Deus te chama a um novo nível de consciência espiritual, a enxergar que cada palavra dita não é neutra, ela cria ou destrói. Provérbios 18:21 declara: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você tem declarado sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu futuro? As palavras que você diz no escuro, nos momentos de desespero, constroem as paredes da sua realidade. E se há murmuração, o ambiente se enche de tristeza. Mas se há gratidão, a atmosfera se enche de luz. Talvez você esteja enfrentando um deserto, assim como o povo de Israel. O caminho é longo, o pão é escasso e as promessas parecem distantes. Mas o que o céu espera ouvir de você não é uma reclamação, e sim uma declaração de fé. Mesmo sem entender, eu confio. Porque foi isso que Jesus fez no Getsêmani. Diante da dor e da cruz, ele não murmurou, ele orou, ele se rendeu, e o céu respondeu com ressurreição. Cada vez que você decide confiar em vez de reclamar, uma semente de ressurreição é plantada dentro de você. Deus está te chamando para mudar o som da sua alma, para transformar lamento em louvor e queixa em confiança. Porque quando o som da sua voz muda, o céu começa a reagir. Há milagres esperando um coração grato. Há portas espirituais que só se abrem quando a fé toma o lugar da murmuração. E hoje, ao ouvir essas palavras, você pode decidir fazer essa troca, entregar o peso da reclamação e receber o descanso da confiança. Feche seus olhos agora. Respire fundo. Permita que o Espírito Santo fale com você, porque eu quero orar por você, e esta oração pode ser o ponto de virada na sua caminhada. Senhor, hoje eu oro por essa pessoa que me ouve. Tu sabes o quanto o coração dela tem lutado contra pensamentos de desânimo e queixas. Mas hoje, Deus, pedimos perdão por toda murmuração. Pedimos perdão por cada palavra de incredulidade que já saiu dos nossos lábios. Pedimos que o Senhor purifique a nossa mente e lave o nosso coração. Que o Espírito Santo nos ensine a calar o murmúrio e abrir os lábios apenas para agradecer. Senhor, apaga o peso das palavras negativas que lançamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Rompe o ciclo da reclamação e planta dentro de nós uma semente de contentamento. Que a partir de hoje, o som da nossa alma seja o som da gratidão. Que mesmo em meio à dor, encontremos razões para dizer obrigado, Deus. Porque quando o coração agradece, o céu se move. E Pai, em nome de Jesus, pedimos que toda a atmosfera espiritual pesada que se formou ao redor dessa pessoa, por causa das palavras de queixa, seja dissipada agora. Que a Tua luz invada cada espaço de escuridão. Que os anjos que pararam diante da murmuração voltem a se mover em favor dela. Que o Teu Espírito traga consolo, cura e nova esperança. Senhor, muda o som que sai da nossa boca. Ensina-nos a declarar Tua verdade mesmo quando os olhos não veem solução. Coloca em nós um coração que confia, mesmo sem entender, e que ao dormir esta noite, essa pessoa sinta a presença do Teu Espírito trazendo descanso profundo, paz que excede todo entendimento, e força para começar amanhã diferente. Senhor, hoje selamos esta oração com fé. Que toda murmuração seja substituída por louvor, que todo desânimo se transforme em esperança e que a Tua glória cubra a vida dessa pessoa como uma nova manhã que nasce depois da tempestade. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, não vá embora em silêncio. Deixe seu amém nos comentários, não apenas como uma palavra, mas como uma decisão espiritual. Declare publicamente que hoje você escolhe confiar, agradecer e mudar o som da sua alma. Porque há poder nas pequenas declarações. Às vezes, uma palavra de fé é suficiente para movimentar o céu inteiro. E antes de fechar os olhos esta noite, fale com Deus. Diga a Ele 3 frases simples. Senhor, obrigado por estar comigo. Eu entrego o que não posso controlar. E confio que amanhã
o Senhor fará o melhor. Essas 3 frases têm o poder de mudar a sua noite e talvez toda a sua vida.